teu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijei, meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. Canta minha alma, canta Senhor, bendile sempre, bendite louvor. O Senhor tem um chamado especial para cada um de nós. Talvez esse chamado que foi feito para você seja diferente do meu. Mas em cada um deles nós precisamos ter fé, acreditar em Deus, que Ele sabe o melhor. E que se Ele nos deu aquilo para que se cumprisse em nossas mãos, é porque só nós podemos fazer. Então vamos romper esses dias pela fé, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações e não vão me impedir, de caminhar. Se diante de mim
se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você agora, desse outro lado da telinha, você vai louvar com toda a sua força, amém? Esse refrão que diz muito sobre nós, sobre o que nós precisamos fazer. Vamos lá? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou
Aleluia. Adore ao Senhor. Rendo graças a ti, oh, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre, dou graças a ti. São tantas bênçãos. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de mensagens dos Salmos, e hoje nós vamos dar sequência, aos Salmos que remetem à alegria. Nós vimos o Salmo 96 na última quarta-feira. Hoje nós vamos ver o Salmo 100, salmo muito conhecido, muito citado em momentos de adoração, e que nós vamos ler agora e procurar entender o que o Senhor Deus fala conosco através dessa leitura, tá bom? Vamos lá, Salmo 100 então, diz assim a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse instante. Pai querido, graças te damos porque tu és, como nós vimos da última vez, a nossa fonte de grande e maior alegria. E agora nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos ter mais compreensão ainda sobre esta alegria, e que nós possamos não apenas entender sobre ela, mas praticá-la e vivê-la conforme o Senhor nos ensina. Abençoa então para que esta mensagem hoje possa encher o coração dos meus irmãos em Cristo e das pessoas que estão me ouvindo nesse momento, da tua bendita e misericordiosa alegria. Que assim seja, Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O Salmo 100 é um salmo que não temos o autor, não sabemos de quem é a autoria, mas é um salmo que é um chamado, mais uma vez, muito mais do que a adoração. É um chamado a celebrar alegremente ao Senhor. Então, nesse momento que estamos vivendo, é muito importante nós buscarmos esses salmos de alegria, para nós podermos entender que o cristão, em toda e qualquer circunstância, ele pode se alegrar no Senhor. Como a própria palavra de Deus nos incita, nos convida a sempre nos alegrarmos no Senhor. Então vamos aqui ver devagarinho o que esse salmo nos diz. No verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui eu destaco a palavra júbilo, que ela não tem uma forma específica no hebraico, não tem uma forma direta do que realmente significa, mas geralmente ela vem numa ideia de uma alegria entusiástica, ela vem numa alegria inesperada, mas ao mesmo tempo que gera explosão, digamos assim. É muito parecido, muito semelhante, meus irmãos, com aquela alegria que nós já esperávamos e experimentá-la, e de repente ela veio. Então o júbilo é isso, eu já esperava ter aquela alegria e ela se confirmou. Então o texto diz aqui para nós: celebrai com júbilo, com essa alegria que você tem certeza que virá. Celebrai com júbilo ao Senhor, e aí ele fala todas as terras. Todas as terras, ele significa o quê? Todas as terras que conhecerem ao Senhor, todos os povos que conhecerem ao Senhor, irão celebrá-lo com júbilo. Por quê? Porque como o júbilo é essa alegria que se espera, essa alegria que é uma expectativa que se criou para experimentá-la, então ele está dizendo aqui, o salmista, que todas as terras, ou seja, todos os povos têm uma expectativa de uma alegria que só o Senhor pode trazer. Então esses povos estão nessa expectativa, e quando o Senhor vier, o júbilo virá. Versículo 2. Servi ao Senhor com alegria,
apresentai-vos diante dele com cântico. Ora, aqui o destaque para nós é a palavra servir. Ir até Jerusalém era uma caminhada para muitos, né, dependendo de onde eles estivessem, uma caminhada bem árdua, bem trabalhosa. Era um grande sacrifício. Às vezes, né, o peregrino, o judeu, o peregrino, ele estava numa região bem distante e ele ia adorar ao Senhor em Jerusalém, e isso exigia, né, muita paciência na caminhada, muita força física, muito desprendimento, porque ia passar um pouco de fome, um pouco de sede, até chegar em Jerusalém. E aí, o que compensava isso? É que ele ia se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor, né? Ele ia encontrar com o Senhor dos Exércitos, com o Poderoso. Então isso fazia gerar nele, nesse serviço, nessa caminhada, nesse momento trabalhoso, já uma perspectiva de alegria, mesmo no trabalho árduo, né, da caminhada. E quando ele chegava lá, o que ia acontecer? Ele ia celebrar o Senhor, se apresentar diante do Senhor com cânticos de alegria por ter chegado ali mais uma vez em Jerusalém. Então aqui nós vimos duas coisas interessantes, né? É que ele diz servir ao Senhor com alegria, ou seja, tudo que você vai fazer, todo empreendimento que é direcionado ao Senhor vai gerar em você alegria, né? Que você sente prazer no Senhor. Então, se o que você está fazendo está levando você à presença do Senhor, vai fazer você se sentir mais alegre. E quando você estiver na presença do Senhor, essa alegria vai se reproduzir, no caso, né? Através de cânticos. Aí vem o verso 3. Aliás, o Salmo só tem 5 versos, né? E tem 5 lições preciosas nesse verso. Por favor, fique bastante atento, porque é muito enriquecedor. Então, no verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha só, aqui ele diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus. Você precisa saber, você precisa conhecer o Senhor. E quando você conhecer o Senhor, você vai reconhecer também que você é rebanho do pastoreio dele. Você vai reconhecer que ele é o seu pastor e que você é rebanho do pastoreio dele. Então, aqui ele está dizendo: sabei, conhecei o Senhor. Para a gente se encher de alegria, é necessário reconhecer quem é Deus e quem nós somos para ele. É isso que o salmista está dizendo. Sabei que o Senhor é Deus. Reconheça isso. E reconhecendo isso, reconheça que foi ele que te fez, que você é dele e que você é rebanho do seu pastoreio. E isso produzirá em você alegria. Verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendi-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrai por suas portas com ações de graça. E entrar na presença do Senhor, aqui é a ideia, né? Sempre com ações de graça, sempre com algo para agradecer. Entrar nos átrios dele, na presença maior, né? Aliás, naquela presença onde está a maioria das pessoas, sempre com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Ou seja, há sempre motivo de alegria por estar na presença do Senhor, pela oportunidade de estar na presença do Senhor e reconhecer ali todos os atos maravilhosos que Ele tem feito por nós. Amém? Aí vem o verso 5, que encerra o Salmo dizendo: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Qual foi o pecado cometido por Adão e Eva? É porque Satanás, ele incutiu no coração deles uma dúvida. Será que Deus realmente era bom? Será que a bondade de Deus realmente era real? Porque Deus disse a eles que não comessem daquele fruto para não morrerem e para não serem conhecedores do bem e do mal. Satanás questiona isso, questiona esse cuidado, questiona essa bondade. Então, o pecado cometido por Adão e Eva é que eles acreditaram em Satanás quando ele sugeriu a não bondade de Deus. Aqui o salmista diz, reafirma, terminando, né, o salmo, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Deus é bom sempre. Negar essa bondade de Deus significa negar a fé. Sua misericórdia, diz aqui o salmista, não cessa de geração em geração. Deus tem cuidado de nós. Negar isso significa negar a fé. Por isso, ele conclui dizendo, não esqueçam, o Senhor é
Bom, pois bem, meus amados irmãos, aí nós temos algumas coisas que aprendemos aqui nesse salmo, que são importantíssimas, né? Algumas coisas que nós aprendemos sobre Deus. A primeira delas é que Deus manifesta a sua alegria quando sua presença é reconhecida. Nós vimos isso no Salmo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Pois é, quando Deus se manifesta, a gente aprendeu aqui por esse verso, ele imediatamente manifesta alegria através da sua presença, quando essa presença é reconhecida pelos povos. Quando alguém reconhece que existe um Deus, isso gera no coração dessa pessoa alegria. Não há. O que acontece imediatamente quando nós reconhecemos a presença de Deus? A primeira coisa que acontece, ou deve acontecer, né, é um quebrantamento. A gente sente a necessidade de ser salvo, porque reconhecemos que existe um Deus, que Ele é santo, e que nós somos pecadores e precisamos, então, de salvação. Então, essa é a primeira coisa. Quando descobrimos a misericórdia de Deus por nós, aí vem imediatamente a alegria. Por isso que a alegria é um dos primeiros frutos do Espírito. Um dos primeiros frutos do Espírito, uma das primeiras ações de Deus no coração do pecador é produzir nele a alegria. Isso eu estou falando logo após o arrependimento, né? Os frutos do Espírito. Então, o primeiro fruto do Espírito é a alegria. O amor e a alegria, eles vêm juntos. Eu me sinto amado e eu me sinto alegre por isso. Então, o texto mostra para nós que onde Deus se manifestar, a alegria também irá se manifestar. Por quê? Porque ele vai gerar, ao mesmo tempo que o arrependimento, mas a sua salvação produzirá em nós alegria. Uma segunda coisa que nós vemos no texto é que qualquer coisa realizada com o fim de se aproximar de Deus gera alegria. É o que diz no verso 2, né? Diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O peregrino, quando ia, né, na caminhada longa para Jerusalém, era uma caminhada trabalhosa, árdua, mas ele ia cheio de alegria porque ele sabia que ia para um encontro com o Senhor. Então a gente aprende aqui que qualquer coisa que a gente faz que tem por fim nos aproximar de Deus vai nos gerar alegria. Qualquer trabalho árduo, mas que a gente sabe que aquilo vai nos aproximar de Deus, irá automaticamente nos gerar alegria. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse salmo é que conhecer a Deus e reconhecer o seu pastoreio gera grande alegria. Lembra que no verso 3 diz aqui, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então ele tem falado antes sobre a alegria, e aí ele diz, né, continuando a ideia da alegria, que conhecer a Deus e reconhecer o seu pastoreio gera grande alegria. Aqui tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Você conhece a Deus, você se torna primeiro um necessitado de salvação, arrepende-se de seus pecados, automaticamente você sente a alegria da salvação em Cristo, gerada por Deus. E aí no verso 3 ele diz: conheça, então reconheça a Deus como o seu Criador, seu Senhor e seu Supremo Pastor. Isso vai gerar muita alegria no seu coração, esse reconhecimento. Quarta coisa que nós aprendemos: como o Salmo tem 5 versículos, nós aprendemos uma coisa em cada versículo, né? É bem didático. Então no quarto versículo diz, o que nós aprendemos, aliás, é: quem reconhece os grandes feitos do Senhor sempre se alegra em sua presença. Quem reconhece os grandes feitos do Senhor sempre se alegra em sua presença. Se você reconhecer os grandes feitos do Senhor na história, se você reconhecer os grandes feitos do Senhor na sua vida, você sempre vai se alegrar na presença dele. O verso 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Toda vez que você entra na presença de Deus, você tem algo para agradecer. Você pode até não querer agradecer. Você pode até não querer expressar isso, mas sempre se tem algo a agradecer quando se vai à presença de Deus. Todas as vezes que você for orar, você pode prestar atenção que você sempre terá algo a agradecer antes de qualquer coisa. Basta você pensar um pouco e você vai ter motivos de gratidão. Então o texto diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome. Todo esse render graças, cantar hinos de louvor, bendizer o nome dele, esse sentimento sempre vem quando nós vamos à presença do Senhor. Sempre há motivos de gratidão. O que você tem que fazer é colocar esses motivos para fora, expressá-los. E isso é muito bom, porque vai lhe gerar alegria. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas se aproximam de Deus com suas preocupações e anseios, mas de repente começam a lembrar das coisas boas que Deus tem feito, e imediatamente isso se transforma. Isso ganha uma outra conotação, né?
isso ganha uma outra visão sobre o que está acontecendo. Então é mais ou menos isso que nós podemos experimentar aqui nesse verso 4, essa quarta lição. A quinta lição é que a bondade e a misericórdia do Senhor Deus jamais podem ser renegadas. E essa é a fonte de grande alegria. A bondade e a misericórdia do Senhor nunca podem ser renegadas, nunca podem ser deixadas de lado. Porque é uma das grandes fontes de alegria da vida do servo de Deus, do servo que ama o Senhor. Então, o verso 5 diz, né, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom, meus irmãos. Nós não podemos jamais negar essa bondade. Por negar essa bondade seria não apenas negar a fé, mas também negar toda possibilidade de alegria que o Senhor pode nos dar. Nós também temos que lembrar que nosso Deus é misericordioso. Negar isso seria negar toda a possibilidade de alegria que a misericórdia do Senhor produz em nossas vidas. Então não sejamos tolos, né, em acreditar nas artimanhas de Satanás quando diz que a bondade e a misericórdia de Deus não são reais. Isso, na verdade, é uma mentira do diabo, né? A bondade de Deus sempre está presente e sua misericórdia também. Pois bem, então, de acordo com essas coisas que nós aprendemos, quais as lições que nós podemos ter a partir desse texto, né? O que nós devemos aplicar em nossas vidas a partir desse texto? A primeira coisa é que sua vida, meu irmão e minha irmã, será repleta de alegria quando você começar a reconhecer a presença de Deus no mundo. Quando você começar a reconhecer a presença de Deus no mundo em todos os momentos, em todos os instantes que você vive. Talvez você pergunte, mas pastor, às vezes é muito difícil reconhecer que Deus está ali, porque a gente está passando por, às vezes, momentos tão angustiantes, né? Que nos oprimem. E como reconhecer que um Deus que nos ama, que tem misericórdia, está ali naquele momento e parece não estar agindo muitas vezes? De que forma eu posso, né, reconhecer que Deus está presente sempre, mesmo em meio à dor? Bom, o que você tem que fazer é reconhecer essa presença através do reconhecimento da bondade e da misericórdia dele em todas as situações. Por mais que o momento seja difícil, mas em todos os momentos, eu disse todos, em todos os momentos, o Senhor não deixa de exercer misericórdia e bondade. Você pode olhar com mais calma para o que você estiver passando e tente enxergar ali algo da misericórdia ou da bondade do Senhor, e pode ter certeza que você encontrará. Olhe ao redor e pense bem. Agora, pense bem. Se não fosse a misericórdia e a bondade do Senhor, as coisas que nós estamos vivendo agora, por exemplo, seriam simplesmente insuportáveis. E por que essas coisas que estamos vivendo, que são tão difíceis agora, elas ainda assim estão suportáveis? Só tem uma resposta. Por causa da misericórdia e bondade do Senhor. Há bem pouco tempo, né, quando as chuvas ficaram muito boas, nós aqui do Nordeste precisamos muito de chuva. É uma coisa que para nós é muito abençoador, para o Brasil todo, mas para o Nordeste principalmente. E eu conversava com meu filho dizendo isso. Meu filho, Deus está sendo misericordioso demais nessa pandemia. Porque Ele sabe que se as pessoas não trabalharem, elas vão passar necessidades. Mas no interior essa necessidade seria bem maior. Porque as pessoas, elas precisam plantar para comer. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, permite um inverno maravilhoso para que o povo lá possa plantar e comer. Você sempre vai encontrar a misericórdia e a bondade do Senhor. Posso ver a bondade do Senhor nos meios tecnológicos que Ele nos deu, para que nós pudéssemos ter essa aproximação, para que nós pudéssemos ajudar as pessoas necessitadas. Se não fossem esses meios, vocês já imaginaram como seria difícil viver essa pandemia? Mas Ele nos deu por sua misericórdia e por sua bondade. Caso Ele não nos desse isso,
essas coisas que estamos vivendo seriam insuportáveis. A murmuração, e meus irmãos, a gente precisa sempre avaliar isso. A murmuração é a maneira pela qual nós ignoramos a presença de Deus. As pessoas só murmuram porque elas ignoram a bondade e a misericórdia do Senhor. E o agradecimento é o meio pelo qual nós reconhecemos a presença de Deus. Reconhecemos sua bondade e sua misericórdia. Como tem sido sua vida, meu irmão? Murmurações ou agradecimentos? A murmuração é porque você, então, está ignorando a presença e a ação de Deus nesse momento. O agradecimento? Você está bem. Seu coração está alegre, hein? Seu coração está alegre porque você consegue perceber a bondade e a misericórdia de Deus naquilo que estamos vivendo. Bendito seja o Senhor pela tua vida. Agora, se você está murmurando, por favor, fale com o Senhor em oração. Peça a Ele que lhe mostre onde está a bondade dEle e a misericórdia dEle nesse instante. E você vai ver coisas incríveis. Viktor Frankl, aquele homem que inventou a logoterapia, que é a terapia por meio da palavra. Ele foi preso num campo de concentração nazista. Sofreu todas as coisas horríveis que você possa imaginar e que você deve ter lido ou já visto em filmes. No entanto, ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Sentido da Vida. E nesse livro ele relata momentos de misericórdia e bondade de Deus em meio à tortura, em meio à fome, em meio às humilhações. Mas ele mostra, por exemplo, guardas que não eram cruéis, e ele acreditava que esses guardas foram colocados ali pela bondade de Deus. Pessoas que dividiam um pedaço de pão com quem não tinha. Pessoas que continuavam orando a Deus, adorando a Deus, e isso alimentava nele ainda a sua fé. Ele acreditava que isso era a misericórdia do Senhor. Então ele começou a observar a bondade e a misericórdia do Senhor ao seu redor. Podemos fazer o mesmo e encher o nosso coração de alegria. É isso que o Salmo nos convida. Celebrai com júbilo, espere a alegria que virá. Todas as terras, celebre a presença do Senhor. Segunda coisa que nós podemos trazer para as nossas vidas, experimente colocar em todas as suas tarefas do dia a dia o objetivo final de se aproximar mais de Deus. Por que o peregrino podia caminhar horas, dias, até chegar a Jerusalém? E por que ele caminhava essa caminhada de maneira alegre? Porque ele sabia que ia se encontrar com o Senhor dos Senhores, com o grande e supremo Deus. Então isso alegrava o coração dele. Aquela caminhada tinha um porquê. Quando a gente encontra esse porquê, nos faz muito bem. E quando esse porquê é valioso, como por exemplo, se aproximar mais de Deus, então isso ganha maior ainda alegria em nosso coração. Então faça isso. Faça com que todas as tarefas do seu dia a dia sejam uma forma de você se encontrar mais com Deus. Como isso pode ser feito? Bom, você precisa fazer as coisas com mansidão, humildade e amor. Ou seja, você tem que ser obediente. Ser obediente, na verdade, a Deus é isso, é fazer as coisas com mansidão, humildade e amor. Então veja bem, as mesmas tarefas. Vamos dizer que você vai limpar a sua casa. E se você faz aquilo ali com muito amor, você não está fazendo só pela sua família ou só por você. Você está fazendo de certa forma para Deus também, porque enquanto você está trabalhando dentro de você mais amor. Quanto mais amor você tem, mais próximo de Deus você está. Quando você faz alguma coisa e naquilo que você está fazendo você procura ser manso, quanto mais manso você é, mais próximo de Deus você está. Quando você procura fazer uma coisa com humildade, quanto mais humildade você tem, mais próximo de Deus você está. Então isso vai gerar em você grande alegria. O Charles Spurgeon falava uma coisa muito interessante sobre isso. Ele dizia o seguinte: haverá 3 efeitos ao nos aproximarmos de Jesus, fazendo as coisas como Ele faria. Nós teremos humildade, felicidade e santidade. O que o Charles Spurgeon está dizendo aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Quando você faz uma coisa tendo os sentimentos de Jesus, você começa a sentir o que Jesus sentia. Então você começa a sentir santidade, você começa a sentir essa proximidade maior com Deus, você começa a sentir uma felicidade, você começa a sentir mais humildade, você começa a sentir alegria. Então, uma
das fontes da alegria é servir ao Senhor com alegria, fazer todas as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor, com os sentimentos que agradam ao Senhor. E ao expressar esses sentimentos que agradam ao Senhor, você se aproximará mais dele, e se aproximando de Deus, você produzirá em você mais alegria. Terceira coisa, conheça mais a Deus. O verso 3 diz isso para nós, né? Saber que o Senhor é Deus. Ele que te formou, você é do seu rebanho, Ele é o seu pastor. Conheça mais a Deus. Reconheça o pastoreio do Senhor sobre a sua vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 27, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E como é que eu ouço a voz do Senhor hoje? O Senhor não vai abrir os céus e falar comigo. Até poderia fazer, até pode fazer. Mas acredito que será muito difícil isso, porque não há mais essa necessidade. Ele não vai falar também de uma moita pegando fogo, né? Uma sarça ardente, porque não há necessidade. Por quê? Por que não há necessidade? Porque a voz do Senhor nós ouvimos hoje através da sua palavra que Ele revelou a nós, através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, a Bíblia é a voz do Senhor expressando-se a nós. Então, se a Bíblia é a voz de Deus falando com você e comigo, é por ela que nós devemos aprender a ouvir o nosso pastor, que é o Senhor. Como o Senhor Jesus diz, as ovelhas ouvem o seu pastor, então nós ouvimos o nosso pastor pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu estou muito grato a Deus por esse momento que nós estamos vivendo. Aí eu vou citar, né, uma misericórdia e bondade do Senhor, que me tem deixado alegre. São as lives que nós estamos tendo durante a semana da Escola Bíblica, as minhas lives também. Isso é Deus falando ao coração do seu povo todo dia. Uma coisa que nós não tínhamos como durante o período de vida normal que nós tínhamos, né? Muita gente trabalhando, muita gente ocupada, e hoje nós temos essa oportunidade todos os dias darmos ouvidos à voz do Supremo Pastor. Então nós temos que dar ouvidos à voz do Supremo Pastor, e isso vai nos gerar alegria. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e imediatamente nós reconhecemos que ali quem está falando é Deus ao nosso coração, Ele começa a gerar em nós o pastoreio, o cuidado. E todo o cuidado de Deus gera em nós alegria. E para se sentir cuidado por Deus, dê uma olhada nas Escrituras sempre, pedindo ao Senhor que Ele mostre onde estão ali as promessas dEle reveladas para você. Onde está ali o cuidado dEle por você. Eu sempre que leio a palavra, eu lembro de uma frase do Dr. Edmund Haggai. Edmund Haggai foi aquele que criou, né, o Instituto Haggai. E ele dizia o seguinte, todas as vezes que ele ia ler a palavra, ele dizia o seguinte, ele fazia a seguinte oração: Senhor, fale-me 2 coisas ao coração, pelo menos 2 coisas, que eu preciso saber no dia de hoje. Que coisa linda, não é? Então você pode fazer a mesma coisa. Faça uma oração sempre que for ler a sua Bíblia. Senhor, me mostre aqui pelo menos 2 coisas as quais eu preciso saber para o dia de hoje. Então isso é maravilhoso, porque é ser pastoreado pelo Senhor. Então, sendo pastoreado pelo Senhor, isso nos enche de muita alegria. Então leia a palavra, meu irmão. Medite nas promessas de Deus. Reconheça a grandeza dEle e como você é pastoreado por Ele. Isso vai gerar grande alegria no seu coração. Pode ter certeza disso. Em quarto lugar, quarta lição, quando cultuamos a Deus de verdade, nós estamos reconhecendo os seus grandes feitos de ontem, de hoje e do futuro. Veja que no verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Todas as vezes que a gente cultua a Deus, a gente está lembrando do que Ele fez ontem, do que Ele está fazendo hoje e do que Ele fará no futuro. Você tem adorado a Deus a partir dessa perspectiva? Você tem adorado a Deus a partir da lembrança do que Ele fez no ontem, do que Ele está fazendo hoje e do que Ele fará no futuro? Olha, faça isso. Adore a Deus dentro dessa perspectiva. Do que Ele fez no passado, do que Ele está fazendo no presente e do que Ele fará no futuro. Quando você faz isso, nunca vai faltar alegria para você se achegar a Deus em oração. Porque você vai olhar para o passado e dizer: Senhor, Tu és aquele que sustentou o Teu povo no deserto. Tu és aquele que guardou Daniel na cova dos leões e que fez Sadraque, Mesaque e Abednego saírem ilesos da fornalha de fogo. Senhor, Tu és aquele que abriu o mar vermelho para que Teu povo passasse. Tu és aquele que fez o pastorzinho Davi vencer o gigante Golias. Tu és aquele que fez com que o cego voltasse a enxergar e o paralítico andar.
Tu és aquele que tirou da sepultura os mortos e trouxe-os à vida. Tu és aquele que multiplicou pães e peixes. Tu és, Senhor, passado e presente. No hoje você pode olhar para o redor e dizer, e encontrar as misericórdias e bondades do Senhor e celebrá-lo. E para o futuro você pode celebrar também, com grande alegria, dizendo, Senhor, Tu voltarás. Tu prometeste isso, e nenhuma das Tuas promessas jamais falhou. Tuas promessas são reais. O Senhor cumpre a todas. Então eu vou crer, eu vou descansar nessas promessas, eu vou me alegrar. Percebem, meus irmãos? Examinar o passado, o presente e o futuro do Senhor em nossas vidas nos gera grande alegria. Aproxime-se do Senhor nessa perspectiva, de observar passado, presente e futuro. A quinta e última coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos é que no verso 5 diz, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nunca deixe que o diabo lhe engane com suas mentiras e o faça pensar que Deus não é bom. E que a sua misericórdia é falsa ou falha. Não permita isso. Não permita. Aconteça o que acontecer, meu irmão. Aconteça o que acontecer. Reafirme em seu coração a bondade do Senhor. Diga a si mesmo, o Senhor é bom. E Ele há de expressar bondade sempre em minha vida, porque o Senhor é bom. Reafirme em seu coração a bondade. E ela ficará clara diante dos seus olhos. Quando você reafirma a bondade do Senhor, quando você diz, o Senhor é bom, você reafirma isso com fé, essa bondade fica clara. De repente a gente vê essa bondade. Onde a gente não estava percebendo, a gente consegue enxergar. Reconheça as misericórdias dele e elas despertarão sua alegria. Não caia nessa artimanha do diabo, de que a bondade e a misericórdia do Senhor não existem. Elas existem, são reais, e a nossa grande alegria é viver por elas. Em Lamentações, capítulo 3, Jeremias, em meio à grande angústia, orou ao Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E em seguida, no mesmo capítulo, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam todas as manhãs. Ah, meus irmãos, nós nos alegramos no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Nós podemos descansar nele, nós podemos nos alegrar nele. Você pode se alegrar nele. Faça isso. Vá para a palavra, leia, medite, ouça louvores, pense nas coisas que Deus está fazendo, pense no que Ele fez, pense no que fará e tenha esse fruto maravilhoso que é a alegria em seu coração. Ore comigo para que a palavra hoje faça efeito em sua vida e você realmente possa se alegrar no Senhor. Obrigado, Deus e Pai Todo-Poderoso, por tua mensagem. Que ela fale profundamente ao coração dessa pessoa que está vendo ela agora e que ela possa experimentar a tua bendita e misericordiosa alegria. Que teu povo fique na tua paz, na tua graça, na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Não esqueça, busque ao Senhor, encontre nele a alegria que você necessita. Grande abraço a todos. Tem um versículo na Bíblia que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso foi transformado em uma música. Então vamos lá. Quem conhece, ajuda aí. As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu, o amor de Deus encheu os nossos corações de maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. A igreja, eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do
que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Glória a Deus. Vamos lá de novo? As misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se em cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações de maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se em cada manhã. Agora só a igreja, vai lá. Eu sei quem tenho crido também, que és poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, creia, meu irmão, tem muito mais. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Glória a Deus, muito mais de Deus. Vai encerrar. Eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, meu irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Glória a Deus, aleluia.